Pânico no STF. Moraes está desesperado porque a Comissão de Direitos Humanos da OEA está vindo ao Brasil e vai ouvir os presos políticos, os perseguidos, vai ouvir Felipe Martins. E isso abre uma imensa janela para barrar e depois reparar os abusos que o STF está praticando há anos e pode sobrar, inclusive, para os ministros do STF. Alexandre de Moraes está sob pressão. O OEA intervém, vai ouvir Felipe Martins e outros perseguidos políticos. A Organização dos Estados Americanos decidiu intervir e ouvir Felipe Martins, ex-assessor especial da presidência, além de outros alvos de perseguição política no Brasil. A iniciativa representa um novo revés para o ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, Alexandre de Moraes, que tem sido amplamente criticado por sua condução em investigações contra opositores do governo Lula. A audiência, que deve contar com representantes internacionais, visa apurar possíveis violações de direitos fundamentais e excessos cometidos no âmbito do judiciário brasileiro. A convocação da OEA acontece em meio a denúncias de abusos, censuras e prisões arbitrárias contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. O cenário se agrava para Moraes, que, se crescer a pressão internacional sobre suas decisões, não sabemos o que acontecerá, pois será início de uma reviravolta no tratamento dado à oposição no Brasil? Já deixa a sua opinião aqui nos comentários e fale pra gente sobre esse assunto, se você tem concordado e também o que você pensa. Eu vou mostrar para você essa notícia que saiu aqui quentinha. Vou te explicar tudo direitinho e você vai entender por que o Moraes saiu ontem como um maluco, liberando as redes sociais e várias pessoas, do Monark, do Léo Índio, da Lucivânia Barbosa, que é uma presa do 8 de janeiro, da Flávia Magalhães, todas ontem. Gente, faz sentido isso? Ele nunca libera a rede social de ninguém. Fazia anos que estavam derrubadas, bloqueadas as redes sociais de todas essas pessoas, mesmo sem elas terem sido acusadas. E aí, num dia, de repente, logo antes da comissão estar vindo para o Brasil, ele libera geral. Faz sentido isso? Claro que não. Não faz. Como eu vou mostrar para vocês, Moraes está desesperado. Segue aqui. Relator da Comissão de Direitos Humanos sobre Liberdade de Expressão encontrará alvos de inquérito do STF. Então, o que é ser relator aí da Comissão de Direitos Humanos? A gente tem um sistema interamericano de direitos humanos dentro da Organização dos Estados Americanos. Esse sistema de proteção de direitos humanos, que inclui a liberdade de expressão e que é contra a censura, tem dois órgãos principais. Um é a Corte, o Tribunal, e o outro é a Comissão. A comissão é um órgão executivo, faz investigação, faz notas criticando os países que violam a liberdade de expressão, e dentro dessa comissão tem uma relatoria específica para proteger a liberdade de expressão dentro dos países. E quando o Trump assumiu, ele disse: nós precisamos lutar contra a censura, e pressionou ainda a comissão e a corte, esse sistema interamericano, dizendo que não vai seguir financiando esse sistema se eles não atuarem concretamente contra a censura que acontece. E qual é o país em que os abusos mais têm acontecido? É o Brasil. E aí a relatoria está vindo para o Brasil justamente para investigar os abusos contra a liberdade de expressão. Olha aqui comigo. Uma delegação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que chega ao Brasil agora, nesse domingo amanhã, para investigar a situação da liberdade de expressão no país, agendou encontros com representantes de bolsonaristas alvos de inquéritos no STF, Supremo Tribunal Federal. E tá aí, ó, Felipe Martins. Imagina a comissão ouvindo Felipe Martins. Gente, primeiro, o Felipe Martins vai dizer que ele foi preso por 6 meses sem denúncia. Gente, mais de 6 meses preso, sem acusação criminal, quando o máximo é 35 dias, uma imensa violação da liberdade. Em seguida, ele vai contar para essas pessoas que ele foi preso com uma fraude documental. Usaram um registro fraudulento de entrada nos Estados Unidos dele, porque ele não foi para lá, ficou provado que ele não foi, para prender ele. Ou seja, foi preso com uma justificativa fajuta e foi mantido preso mesmo quando já se tinha comprovado que não ficava de pé essa suposta fuga dele para os Estados Unidos. Depois disso, ele vai dizer que ele foi solto depois de 6 meses, mas com um monte de restrições injustas, ilegais e inconstitucionais impostas a ele, como a proibição de contato com o mundo externo por meio das redes sociais. Ele não pode postar, mais ainda, ele foi proibido de dar entrevistas, inclusive para a Folha de São Paulo. Moraes censurou a própria imprensa, dizendo que se ele desse entrevista, ele ia ser preso. Isso é contra toda a jurisprudência do STF. Lembrem que no caso do Lula, eles autorizaram que o Lula preso desse entrevista.
Então, de modo incoerente com aquilo que eles mesmos defendem, o que mostra aí que existe uma perseguição, eles foram lá e mais uma vez censuraram a liberdade de expressão do Felipe. Não só de posts nas redes sociais, mas também de manifestações via imprensa, de ser entrevistados na imprensa. Então imagina eles ouvindo tudo isso, tudo isso. E aí vão perguntar, e o que tem contra você, Felipe? Olha, tem uma acusação, que não é denúncia, não é acusação criminal formal, tem uma suspeita, vamos colocar assim, de que ele teria escrito a minuta do golpe, mas não tem prova para além da palavra do delator. Pelo menos não veio nada a público, além da palavra do Cid, do tenente-coronel Mauro Cid, de que ele teria escrito a minuta do golpe. E por lei, você não pode usar uma delação, a palavra do delator, sozinha, nem para prender, nem para acusar criminalmente ninguém. Gente, então vocês estão vendo... Imagine o cabelo em pé lá do relator da Comissão da Liberdade de Expressão, da OEA, preocupado ouvindo tudo isso. Imagina a cara dele, vai ser difícil de acreditar nos relatos, mas está tudo provado, documentado. Segue aqui, ó. A delegação da comissão, ligada à Organização dos Estados Americanos, vai ser chefiada pelo advogado colombiano Pedro Vaca Villarreal, que é o relator especial para a liberdade de expressão do órgão. O Pedro Vaca, hein? Imagina o relator de liberdade de expressão, então, ouvindo tudo isso, o Pedro Vaca. Ele vai pensar aqui que a vaca foi pro brejo. O Pedro Vaca vai pensar que o Vaca também foi pro brejo, né? Porque é no brejo que está a liberdade de expressão aqui no Brasil. Mas não é só isso, gente. Olha aqui, ó. Também deve haver encontros com parlamentares ligados à direita que denunciam a censura por parte do STF, que vão esclarecer todo esse cenário de abusos e de perseguição que existe aqui. Então imagina, gente, como é que deve estar a cabeça do Alexandre de Moraes e dos ministros do STF. Devem estar todos desesperados. Eles perceberam agora que a fervura subiu, que a água subiu. Vocês entenderam por que eles saíram ontem liberando geral as redes sociais de várias pessoas? Até a Folha de São Paulo percebeu isso. Olha aqui no final. Nos últimos dias, Moraes liberou as redes de alguns bolsonaristas e influenciadores de direita, o que foi visto como um aceno dele à visita do relator. Olha isso, até a Folha de São Paulo percebeu. Lembrem que uma pessoa que faz parte da Corte Interamericana foi indicada pelo Gilmar Mendes, é advogado de Gilmar Mendes, o Rodrigo Mudrovic. E a nossa suspeita é que ele soprou no ouvido dos ministros do STF que, olha, o cenário aqui não tá bom para vocês. E aí eles saíram desesperados, liberando aí todo mundo. E ontem eu fiz um vídeo completo explicando essa história, que eu vou deixar para você na tela, no fim da descrição. Não deixa de conferir, gente. E tudo isso aqui é só o começo, porque tudo isso vem do efeito Trump, que não parou, que não acabou, que só começou e não vai acabar logo. Pode vir ainda bloqueio de contas de ministros, bloqueios de passaportes e outras medidas como a punição dos próprios abusos praticados pelo STF no Brasil a partir da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tudo isso, gente, faz soprar ventos de esperança sobre nós. Mas será que é o fim dos abusos contra a direita? Não, é muito cedo e a gente ainda tem muito o que lutar. E é por isso que eu quero te convidar para a Academia de Justiça e Política, que é um ambiente de sala de aula que eu criei especialmente para compartilhar com você quais são as pautas mais urgentes e centrais para nós, a direita, a gente compartilhar informação sobre as perseguições que acontecem para capacitar e armar você até os dentes com conhecimento, deixando você pronto para a luta em prol da nossa vitória em 2026 e da resistência contra os abusos. Muito bem-vindos! O ministro Alexandre de Moraes liberou hoje as redes sociais de vários censurados e presos fake news. E você não vai acreditar no motivo para o ministro fazer isso, para ele estar liberando geral as redes sociais. E eu vou te dar só uma dica. É medo, gente. Medo. Então, muito bem-vindos a essa live agora, sexta-feira à noite. Olha só que live original, mas, gente, eu não podia deixar de fazer, porque isso foi surpreendente tudo que aconteceu hoje. E a gente tem que fazer sentido em tudo isso, organizar, entender o que está acontecendo aqui no Brasil. Eu vou te dar, então, mais uma vez, a dica para a razão de tudo que está acontecendo. Cheiro de medo no ar. Fica aqui comigo nessa live que hoje eu vou te mostrar 3 coisas. O que foi que Moraes decidiu hoje e quais foram as redes sociais dos censurados que ele liberou. E eu vou ainda responder para você quais são os 2 motivos ocultos para essa súbita mudança do ministro Alexandre de Moraes, que de uma hora para outra pareceu ter simples e claras, que fizeram ele mudar de rumo. E elas têm a ver com 2 coisas que vão fechar minhas 3 partes dessa live. Então a primeira é as redes sociais liberadas, o que aconteceu hoje, quais são. A segunda coisa é a primeira razão para a liberação, que se chama Donald Trump.
E a terceira coisa é a solução internacional. São as 3 coisas que eu quero te explicar hoje. Então fica aqui comigo, não sai daí, porque hoje eu vou revelar para vocês, e o que eu vou revelar é de estremecer e vai te dar muita, muita esperança para o fim desses tempos sombrios que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Já ficou feliz? Se ficou feliz, então curte aí o vídeo e se inscreve no canal para você não perder nenhuma novidade aqui sobre esse assunto e outros assuntos, e sempre ficar bem informado e ter as ferramentas para a gente lutar juntos pela transformação do Brasil. Bora começar do início, gente. Vamos lá. O que foi que aconteceu hoje que acendeu Alexandre de Moraes? Essa notícia que saiu hoje de tarde no G1. Lê aqui comigo a manchete que eu vou mostrar aí para você, ó. Vamos subir a manchete aí, produção. Manchete fresquinha do G1, que você vai ler aí comigo, enquanto o pessoal vai organizando, que essa live foi uma live de emergência, de urgências, de sexta-feira à noite. E a manchete que eu quero que vocês vejam aí, que eu vou mostrar para vocês no G1, veja aí, ó. Vamos subir lá, ó lá. Moraes libera contas bloqueadas do influenciador Monark em redes sociais. Gente, imediatamente, quando eu vi isso aí, eu achei isso aí estranhíssimo. As decisões do Moraes contra o Monark já duram 2 anos. Bloquear tudo agora, assim, de repente. O que mudou? Aí lê aí comigo o que diz o texto da matéria, que a história só vai ficando cada vez mais estranha. Quando eu te mostrar o que realmente está acontecendo por debaixo dos panos, você vai ficar de queixo caído. Olha aqui o que diz a matéria aí, ó. Eu vou ler para vocês. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou nesta sexta-feira, dia 7, o desbloqueio das contas em redes sociais do influenciador digital Bruno Ayub Monark. Segundo o ministro, com o avanço das investigações, a restrição pode ser desfeita. Mas veja só, mudou, acho que mudou o tempo, o clima e agora vai desfazer tudo. O influencer é investigado por incitação ao crime em publicações que propagavam, de acordo com a Polícia Federal, desinformação e discursos de ódio, atentando contra as instituições do Estado Democrático de Direito. Gente, isso aqui não faz sentido juridicamente. Essa decisão aí não junta Lé com Cré. Como assim, segundo o ministro, com o avanço das investigações, a restrição pode ser desfeita? O bloqueio das redes do Monark nunca, presta atenção, nunca foi necessário para as investigações. Porque se alguém comete um crime contra a honra, como injúria, calúnia, difamação, o crime se exaure com aquela fala, com aquela manifestação da pessoa e simplesmente não existe o que investigar mais. É por isso que sempre foi bizarro juridicamente aquela busca e apreensão que o STF fez nos Mantovani para investigar aquele bate-boca no aeroporto de Roma. Não faz sentido. A busca e apreensão ela não tinha como ter resultado, provas que comprovariam o que aconteceu em Roma, porque se esgotou lá no bate-boca. Isso mostra que a busca e apreensão contra os Mantovani tinha outro objetivo, era pegar o celular e ver se tinha alguma coisa que podia usar contra eles para ferrar eles. Era uma pescaria probatória que é ilegal e é ilícita. Ou seja, gente, essa justificativa aí que o Moraes usou não cola. Qual o real motivo, então, dessa decisão do Moraes liberando as redes do Monark? Eu tive uma ideia sobre isso, tive um palpite e eu fui postar lá no X. Lê aqui comigo que você já vai entender. Mas se você já tem algum palpite para a razão do Moraes estar liberando as redes do Monark, escreve aí nos comentários e já vai deixando aí também o seu like. Leia aí comigo, acompanhe aí comigo essa análise jurídica. Aí, ó. Essa análise jurídica que eu fiz hoje, tá? Desse caso, eu fiz essa análise lá no X e fiz em 8 pontos. E fica aqui comigo que todos esses pontos que você vai ver são extremamente importantes. E o 8º é o mais importante de todos, em que eu coloquei o meu palpite sobre por que o Moraes está agindo assim. Dá uma olhadinha aí, ó. Ponto 1. Moraes mandou bloquear as redes de Monark com base em informações da AED do TSE. Aquela assessoria de enfrentamento, assessoria especial de enfrentamento à desinformação. Aquela mesma do escândalo do Vaza Toga. Aqui, gente, já é uma ilegalidade, porque a AED ela não tem legitimidade legal para peticionar perante o STF. Moraes instrumentalizou a AED para usá-la como uma espécie de Procuradoria-Geral da República pessoal, privativa dele, contra os adversários dele. A AED levantava a bola e ele cortava. Ponto 2. Vamos avançar. Na decisão que ordenou o bloqueio, o Moraes não cita um único artigo de lei violado. Gente, não tem um único artigo de lei que embase a decisão.
nem aponta quais crimes que teriam sido cometidos pelo monarca. Tá bom, em qual lei, qual artigo? É o quê? De injúria, calúnia, difamação, o que é? Ele não aponta. Em vez disso, ele afirma que as medidas são necessárias porque o monarca estaria difundindo notícias falsas sobre a integridade das instituições eleitorais. No entanto, gente, espalhar notícias falsas, fake news ou desinformação, como você vê aí, não é crime no Brasil. Não há sequer uma definição, um conceito legal para esses termos na legislação brasileira. Não são crimes no Brasil. Vamos para o item 3. Porque não param aí os abusos e as ilegalidades. 3. Moraes determinou o bloqueio de todas as contas do monarca, o que é ilegal. A legislação brasileira não autoriza o bloqueio de contas inteiras, apenas de posts específicos considerados ilícitos, justamente para preservar a liberdade de expressão e impedir a censura. Basta abrir lá o artigo 19 do Marco. Todas as contas do monarca, que é um youtuber, que é um influenciador, o Moraes promoveu ainda o assassinato da persona digital do monarca, que perdeu seu meio de vida e subsistência, sendo praticamente aí obliterado das redes por mais de um ano. Isso configura a violação ao direito constitucional ao trabalho e a proibição legal que existe na nossa lei de penhora dos instrumentos de trabalho. Gente, é de perder o ar de tanto absurdo, tanta ilegalidade, mas ainda não acabou. Vamos para o 5. Quinto ponto. Na decisão, o Moraes emitiu uma ordem genérica para que o monarca se abstivesse. Eu estou falando uma ordem para que o monarca se abstivesse de publicar, promover, replicar e compartilhar notícias fraudulentas, sob pena de uma multa diária de R$10 mil. Ou seja, o ministro proibiu o monarca de fazer algo que não é crime e ainda impôs multas por algo que não é ilícito, violando o princípio da ilegalidade. E mais, gente, quem quer dizer o que é falso, o que é verdadeiro? O ministro quer dizer, me criticou, é falso, R$10 mil na cabeça do monarca. Olha como que o monarca tem vivido ao longo dos últimos tempos. Com uma espada na cabeça dele, sabendo que a depender de como ele usar a língua dele, ainda que seja para defender algo legítimo, emitir uma opinião, ele podia vir com uma martelada, o Moraes com uma martelada em cima da cabeça do monarca. Item 6, vamos avançar. Desde agosto de 2023 até hoje, o monarca ele não foi denunciado pela PGR. Isso é gravíssimo. Ele não foi responsável, que é a Procuradoria-Geral da República, que é o titular da ação penal lá no STF, o que comprova não apenas que o monarca não cometeu crimes, mas também que não há provas contra ele. Se houvesse, gente, o PGR já teria denunciado o monarca, faz tempo. Além disso, o monarca sequer tem foro privilegiado para ser julgado no Supremo. Como você está vendo, pessoal, é tudo errado. É um abuso absurdo, colossal. É uma coisa assim que flagrante. O Moraes só fez isso e manteve porque não tem quem casse a decisão dele, não tem um órgão para o qual recorrer. E o STF se fechou, endossando tudo que o Moraes faz, mesmo que sejam os maiores abusos do mundo contra as liberdades. Isso mostra que a gente não tem mais Constituição valendo, a gente tem poder e força da vontade dos ministros. Mas vamos avançar que ainda não acabou. 7. Temos, portanto, a situação de um cidadão brasileiro censurado, silenciado, submetido a várias medidas cautelares sem jamais ter sido acusado. Isso evidencia uma perseguição política, além da ilegalidade das medidas impostas contra ele. O fato de a investigação ainda estar em curso, sem denúncia por todo esse tempo, já configura um constrangimento ilegal, porque uma investigação deve resultar em uma denúncia ou então ser arquivada. Gente, estava lá, tudo que o monarca fez estava lá, estava caracterizado, os posts dele estavam lá. Então, se é crime, é rápido de denunciar. Por que não foi denunciado? Porque não é crime. E o Moraes ficou com o pincel na mão, porque não tinha crime para denunciar. Provavelmente a PGR só não arquivou para não deixar ele mais com o pincel na mão ainda. E aí o cara mantém bloqueios por 2 anos, gente. Não é trivial, é 2 anos de vida. 2 anos sem você poder falar na rede social, porque ele mandava bloquear, sem poder exercer a tua profissão, desmonetizado, quando essa era a renda do cara, com uma empresa destruída, com seus colaboradores sem ter sustento. Isso é absurdo. E ainda tem o item 8. Mas você concorda que essa minha análise jurídica desse caso do monarca mostra que tudo isso é absurdo? Você está gostando? Se tá, deixa o seu like para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo e possam entender esse caso também. É o seu like que faz esse vídeo chegar a mais pessoas. E aí eu questionei, gente, até lá no X, em um outro post. Quem agora vai corrigir a injustiça que o monarca sofreu por anos nas mãos do Moraes? Quem? Agora, como eu prometi,
vão para o meu palpite, que revela tudo o que está por trás dessa decisão aí. Olha aí o item 8 do meu comentário no X. Curiosamente, Moraes determinou o desbloqueio das redes do Monark pouco antes da visita ao Brasil da Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que está vindo para o Brasil agora entre os dias 9 e 14 de fevereiro. O relator dessa Relatoria de Liberdade de Expressão, o Pedro Vaca, ele virá ao Brasil após várias denúncias feitas pela direita sobre os abusos de Moraes e depois a posse do Trump nos Estados Unidos. Não é mera coincidência, vou mostrar para vocês. E aí o Trump iniciou essa guerra contra a censura e a comissão veio para o Brasil. Moraes está com medo? Moraes está com medo? O que você acha aí? Você acha que Moraes vai para Disney? Olha só, e me responde depois, no final da live, se você acha que o Moraes tem coragem de ir para Disney. Gente, agora a gente entendeu, né? Agora entendeu. E, Deltan, é por isso, então, que o Moraes está liberando todo mundo? Você acha que é por conta disso? Calma que tem mais. Eu quero te dar mais informação para você mesmo chegar às suas próprias conclusões a partir das informações. Porque não acabou por aí, não. Hoje o dia foi cheio. Você vai ver. Isso aqui, gente, que eu tinha... Essa minha opinião que eu expressei aí no item 8 é um palpite meu naquele momento ali. Eu pensei, deve ter ligação uma coisa com a outra. Mas eu não tinha certeza, não. Mas depois que eu publiquei essa análise jurídica aí, aconteceram outras duas coisas que confirmaram o meu palpite. Olha aí a primeira delas que eu vou mostrar para vocês. Mais uma noticiazinha do dia de hoje, todas fresquinhas, quentinhas, como um pão quente vindo para alimentar a sua fome de justiça e a sua esperança. Olha aí. Moraes libera redes sociais de Léo Índio, mas impõe regra. Entenda. Não, gente. Não é possível. Peraí. Não é possível. Na mesma tarde em que liberou as redes do Monark, liberou a do Léo Índio. Primeiro do Monark, que Moraes com certeza odeia. E depois do Léo Índio, primo dos filhos do Bolsonaro? Não, só pode ser mentira. E qual seria a justificativa para o Moraes liberar agora, hoje, as redes do Léo Índio também? Bora ler aqui? Olha aí comigo, ó. Dá para ampliar aí um pouquinho, produção? Se der, amplia aí para gente, senão tá ótimo. Excelente. Dá para ampliar mais, amplia. Olha aí. Lê comigo, ó. A decisão foi tomada após a análise das circunstâncias da investigação que envolvem a possível caracterização de infrações penais graves, incluindo associação criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Gente, que é isso? Quer dizer, então, que no caso do Léo Índio, logo agora, depois do anúncio dessa vinda da Comissão de Liberdade de Expressão para o Brasil, logo agora, aí os bloqueios não eram mais necessários, ministro? Mesmo dizendo aí que tem crimes dos mais graves da galáxia? Há 3 dias da visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos ao Brasil, quando eles vão justamente investigar as denúncias que nós fizemos de censura e abusos do STF? Aí pronto, gente. Aí eu fui para o X fazer um novo comentário, ainda sem ter certeza absoluta da relação entre as coisas, da razão real do Moraes, mas com um palpite agora cada vez mais forte. E olha aí o que eu escrevi lá no X, ó. Acompanha aí comigo, ó. Eu estava hoje olhando para tudo isso, agora a gente vendo, não acredito no que está acontecendo. Como você deve estar aí também, abismado. Olha aí. Mais uma rede social liberada por Moraes, há 3 dias da visita da Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana ao Brasil, para investigar as nossas denúncias e abusos do STF e do Moraes. Isso está ficando interessante. E aí a questão, temos um padrão? E aí? E aí, meu amigo, meu parceiro, minha parceira de jornada, de luta pelas liberdades, de luta contra a corrupção, a gente tem ou não tem o padrão aí? Será? E, gente, o Moraes já pode pedir gol pro Fantástico, porque aí ele não liberou só uma, nem só 2, foram 3 as redes sociais hoje. Olha aqui essa outra notícia que saiu também hoje, fresquinha, pão quente para você, na revista Oeste. Dá uma olhadinha aí que eu vou mostrar para você. E a notícia é, que a gente vai ler, olha aí. A notícia vem, Moraes restabelece redes sociais de presa do 8 de janeiro. Gente, a gente tem um padrão, a gente tem definitivamente um padrão. O ministro está liberando geral as redes dos censurados e perseguidos políticos 3 dias antes da visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos ao Brasil. É impossível para o Moraes disfarçar o medo. Moraes literalmente arregou, porque ele sabe dos seus abusos, arbitrariedades e ilegalidades e sabe que eles serão expostos diante do mundo. E aí, olha o meu terceiro comentário que eu mandei lá no X. E eu disse lá no X hoje, olha, a gente já tem a terceira notícia do dia
Gol do Fantástico, que ele pode pedir música lá no Fantástico. Olha aí, já temos a terceira notícia do dia de rede social de censurados e perseguidos políticos liberada por Moraes há 3 dias da visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para investigar os abusos à liberdade de expressão no Brasil. Já dá para dizer com certeza que é medo do que a CIDH, a comissão, vai descobrir por aqui? Sim, gente. Nós podemos responder essa questão agora. Sim, é medo. Eu ainda vou te mostrar as 2 razões que fazem o Moraes ficar com medo. Mas eu tenho que dizer que aí pronto, né, gente? Eu não resisti. Eu não resisti mesmo e eu tive que fazer um pedido público ao ministro Alexandre de Moraes. Aproveitando que ele está nesse, assim, espírito tão caridoso, nesse humor tão generoso com os censurados e os perseguidos políticos, voltando atrás das suas próprias decisões. E aí eu fui fazer um pedido para ele no X. Dá uma olhadinha aí qual foi o pedido. Olha só. Eu não podia me conter e eu também tinha que pedir para ele estender, né, essa bondade dele. Já que o ministro Alexandre está liberando as redes sociais dos censurados e perseguidos políticos do Brasil, antes da visita da Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana ao Brasil, eu queria pedir encarecidamente ao ministro acesso ao inquérito das fake news, onde Moraes me incluiu em junho de 2023 e ao qual nem eu, nem meu advogado tivemos acesso até hoje. Grato, muito obrigado. Fico esperando seu retorno, ministro Alexandre de Moraes. E aí, ministro? Vai me dar acesso ao inquérito das fake news? O que você acha, hein? Você que está aqui comigo, o que você acha? Escreve aí nos comentários se você acha que ele vai me dar acesso. Mas se você acha que ele não vai me dar acesso, como ele sempre fez, curte o vídeo aí, porque é o que eu acho também, que ele não vai me dar acesso. Agora tem uma coisa que eu preciso falar com vocês. Eu só falei aí da segunda vez que o Moraes me incluiu no inquérito das fake news, em junho de 2023, quando eu critiquei o TCE pela minha cassação, pelas razões ocultas da minha cassação. Mas a verdade é que eu já tô nesse inquérito, sabe desde quando? Desde quando? Tive o privilégio de ser o primeiro a ser incluído no inquérito, no primeiro dia, lá em março de 2019. É inacreditável, mas é verdade, porque lembre, a direita surgiu como um movimento antissistema. A eleição do Bolsonaro foi uma expressão disso. A direita é antissistema, é anti tudo que está aí, antifisiologismo, anticorrupção, anti-bandalheira, anti-desperdício de dinheiro público. E aí o establishment se viu acuado. E aí o Supremo começou a se sentir ameaçado, achando que a Lava Jato estava chegando neles, algumas delações estavam atingindo eles lá. Tinha a Receita Federal fazendo uma investigação independente que estava atingindo as famílias dos ministros. E aí, para se protegerem, eles abriram um inquérito. E adivinha quem foi o primeiro alvo? Coloca aí, por favor, produção, vão mostrar para o pessoal o primeiro alvo na notícia lá do dia da abertura do inquérito. Olha aí, ó. Inquérito aberto por Toffoli vai investigar Deltan Dallagnol e auditores da Receita. Gente, nominal isso, nominal. E não era de razão que eles deram na sessão. Quando eles abriram o inquérito na sessão, eles deram por razão um artigo de um procurador da Lava Jato que estava criticando o STF, falando que eles estavam dando um golpe na Lava Jato, anulando todos os casos da Lava Jato, lá em 2019, quando eles estavam transferindo para a Justiça Eleitoral os casos das condenações que aconteceram na Justiça Federal, estava transferindo tudo para a Justiça Eleitoral e isso ia anular toda a Lava Jato. E aí eles instauram esse inquérito e eles colocam um alvo onde? Nas minhas costas. Imagina eu lá, vendo o Supremo instaurando no primeiro dia o inquérito nas minhas costas, mal imaginava que ia dar todo esse desdobramento, eles gostaram da ideia, funcionou contra a Lava Jato e expandiram para outros. E foi nesse inquérito que eles mandaram ofício mandando a Receita parar de investigar eles. Vocês sabiam disso aí, gente? Quem aí não sabia? Se você achava que o inquérito das fake news era para investigar fake news, então saiba agora que isso é um engano, essa é uma mentira. Nunca foi sobre fake news, foi sobre autoproteção e sobre retalhar contra pessoas que podiam atingir os ministros do Supremo. Os ministros impediram o avanço da Lava Jato porque ia chegar a eles mesmos e às suas famílias. Aí esse inquérito foi aberto pelo Toffoli para retalhar contra a Lava Jato e contra os procuradores da operação. E eu era aí o alvo número 1. Só que depois esse inquérito se expandiu porque eles tiveram um gostinho, censuraram a revista Cruzoé naquela matéria O Amigo do Meu Pai. Veja como era para autoproteção. E aí só depois foi para cima do bolsonarismo. Lê aqui comigo a matéria aí do Globo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, ele mesmo, amigo do meu pai, abriu nesta quinta-feira um inquérito para apurar as ofensas consideradas criminosas à corte e aos seus integrantes.
Entre os alvos estão procuradores da Lava Jato que postaram vídeos na internet conclamando a população a tomar partido no julgamento de hoje. Era o julgamento que estava mandando para a Justiça Eleitoral os casos da Lava Jato. Como Deltan Dallagnol. Olha só, eles já estavam censurando crítica naquela época, gente. Não tinha nenhuma ofensa, nada de discurso de ódio, nada dessa balelada deles. E eles já estavam instaurando inquérito. Veja como é balela esse negócio de discurso de ódio, como é balela esse negócio de crimes pela internet, discurso de ódio. Eles estão importando isso dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos tem discurso de ódio e não tem lá crime de injúria, crime de calúnia, crime de difamação. Lá a liberdade de expressão é muito mais ampla. Aí lá eles falam de regulamentar porque não tem esses crimes, só que no Brasil tem. Só que a esquerda, o STF, utilitariamente pegaram esse discurso, importaram dos Estados Unidos e usam como arma aqui no Brasil. Vocês olhem, conseguem ver a incoerência? Vocês sabiam disso aí também? Se não sabia, me conta aí nos comentários, porque eu quero agregar na vida de vocês. E o que mais vocês quiserem que eu fale para vocês, me digam aí nos comentários, o que vocês quiserem sempre que eu aborde. Eu tenho feito vídeos no meu canal diariamente, porque eu quero levar informação para você entender o que está acontecendo e para a gente unir forças contra todos esses absurdos. E aí, vamos seguir ali, no texto, Um outro investigado vai ser Diogo Castor, que publicou um artigo dizendo que o tribunal preparava um golpe contra a Lava Jato. Também será investigada a ação da Receita Federal, que recentemente incluiu o ministro Gilmar Mendes, a sua mulher, a advogada Guilmar, e a mulher de Toffoli, a advogada Roberta Rangel, em uma lista de movimentações financeiras suspeitas, para serem averiguadas. Até hoje os ministros não explicaram essas operações suspeitas. Até hoje eles não explicaram. Mandaram parar, afastaram os auditores da Receita, nunca demonstraram uma ilegalidade nessa investigação da Receita. Não, mas eles se protegeram. O Brasil ainda é comandado por coronéis. O Brasil ainda é comandado por sabe com quem você está falando. Foi uma carteirada suprema na Receita Federal. Segue aí, A suspeita é de denunciação caluniosa porque a investigação preliminar teria chegado a conclusões graves e provas concretas. Gente, então vocês entenderam da onde que surgiu o tal do inquérito das fake news? Foi tudo uma reação contra a Lava Jato, que depois o STF usou para obter ali cada vez mais poder e incluir todo mundo embaixo dele, principalmente a direita, os bolsonaristas e as pessoas que fazem críticas ao Supremo, virando aí o tal do famoso inquérito do fim do mundo. Você já viu o primeiro motivo oculto? Já entendeu o primeiro motivo oculto para essa decisão do Moraes de liberar as redes dos censurados e perseguidos políticos? Entendeu qual que é? A primeira razão oculta é a visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos na semana que vem. E essa visita faz parte da solução internacional para o Brasil. Algo que eu já venho comentando com vocês aqui faz tempo. A Comissão Interamericana é um órgão administrativo formado por 7 membros, e esses 7 membros eles têm o poder de analisar as violações de direitos humanos dos países que fazem parte da Convenção. A Convenção faz parte aí a maior parte dos países das Américas. E essa Convenção ainda aplica reprimendas e orientações aos países que estão violando direitos humanos e a liberdade de expressão. E quando aplica uma sanção, isso é uma humilhação para o país, é um constrangimento perante toda a comunidade internacional. É algo que mancharia muito a imagem do Alexandre de Moraes e dos outros ministros da corte, porque eles ficaram marcados para o mundo como violadores de direitos humanos. Então, essa relatoria especial para a liberdade de expressão dessa Comissão Interamericana, que está vindo ao Brasil na semana que vem, depois de muitas denúncias que nós, da direita, fizemos dos abusos do Moraes, a fim de investigar o que está acontecendo aqui. E eu soube por uma fonte muito confiável que o governo Trump, assim que tomou posse, mandou um recado muito específico para a comissão. Ou vocês passam a dar atenção à censura e às violações à liberdade de expressão no continente americano, ou vamos cortar o financiamento de vocês, como o Trump está fazendo e fazendo bem agora com a USAID. E o recado foi recebido de forma cristalina na comissão, que recebe justamente dos Estados Unidos a maior parte do seu financiamento. E com tudo que o Trump está fazendo, eles sabem que ele não está de brincadeira, que ele não está blefando. E qual é o país do continente americano hoje que tem mais denúncias de violações à liberdade de expressão? É o Brasil. E foi justamente por isso que eles resolveram visitar o Brasil primeiro. E eu quero aproveitar para te dizer, antes de comentar sobre o efeito Trump, que é a segunda razão oculta do recuo do Moraes, que quem é meu aluno desde maio do ano passado na Academia de Justiça e Política já sabia faz tempo tudo sobre essa solução internacional e mais. Além da Comissão Interamericana, nós temos também a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tem ainda mais poderes do que a Comissão e pode, inclusive, condenar o Brasil por essas violações, pode mandar indenizar as vítimas e dar decisões determinando que o Brasil cesse as violações. E esse foi o vídeo de hoje do Conta Tudo Ju Notícias. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no canal
Já deixou a sua opinião aqui nos comentários? Deixa de novo e também compartilhe com mais amigos para que eles fiquem por dentro desse assunto aqui, mas também que conheça este canal que tem trazido muita informação sobre a política do nosso Brasil.